Olá, voltei agora para a gente fazer correções no livro de matemática, as atividades que a tia Ingrid já havia passado antes, tá bom? Como combinado naquela correção de português, que a tia Ingrid falou o seguinte: fazer a tarefa, depois corrigir. Nada de copiar, hein? Vamos lá? Então, nós vamos corrigir agora. Só um minutinho, que tia tá abrindo aqui para vocês. Ficar maior na tela e ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Nós vamos corrigir a página 29. Então, você vai pegar o livro, vai abrir na página 29 para a gente fazer a correção dessa atividade que a tia Ingrid passou nas aulas anteriores, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Questão número 1. E lembrando, tá, gente? Se tiver rápido demais, pode pausar, volta ao vídeo, quantas vezes forem necessárias. Lembra que a tia Ingrid fala lá na sala? Se precisar pedir ajuda da tia 1000 vezes, pode pedir 1001, 300 milhões, não é? A tia não brinca falando isso, mas é verdade, tá? No caso, a tia não está aí pertinho, mas você pode voltar ao vídeo quantas vezes você quiser para tirar as dúvidas que você tiver, tá bom? Qualquer coisa, manda para a tia Ingrid também lá nas mensagens do YouTube, tá bom? Então, vamos lá? Questão 1. Agora, você também vai jogar. Escreva o algarismo na ordem das unidades de cada número dado a seguir de modo a torná-lo, a letra A, par e menor que 3.481. Você lembra que a tia Ingrid falou que nesse caso, par e menor, a gente tem que pegar este número e diminuir por 1, e aí a gente vai descobrir qual é o número que nós estamos procurando, nesse caso, o 0. Ou também a gente pode fazer o seguinte, colocar o que vem antes, né, o antecessor, tia já ensinou isso para vocês também, e o que vem depois, que é o sucessor. Porém, como está querendo menor que 3.481, a gente vai usar o que vem antes dele. Ele é menor e é par, porque ele termina em 0. Então, o número que nós estávamos procurando aqui não é o 3.482, porque ele é maior que 3.481. Então, o número que a gente precisa é o 0. Questão B. Ímpar e maior que 1008. Então, é o mesmo esquema. Para tornar ele ímpar, você pode adicionar o número 1, né? Você vai descobrir, é igual a 1009. Ou você pode fazer o que está sendo pedido também. Antecessor de 1008 é 1007, é um número ímpar. E o sucessor, 1009. Como está pedindo ímpar e maior que 1008, nós vamos usar o sucessor, o número que vem depois, porque o número que vem depois é o número ímpar. Então, o número 9 era o número que nós estávamos procurando. Para a gente fazer a pintura da questão número 2, a gente tem que observar os últimos números, como a tia Ingrid já havia ensinado para vocês. Os números pares, que é o que a gente está querendo aí, são terminados por 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu avaliando os balõezinhos aqui, eu vou pintar somente os que terminam com esses números que a tia Ingrid falou e ensinou na outra aula. Eu espero que vocês tenham acertado, vocês são maravilhosos, né? Lembra que a tia fala, vocês vão ter um futuro brilhante? Então, a gente sabe que então vai pintar o 792, porque ele termina em 2, e 2 é um número par. Nós vamos pintar o 2003? 2003 é ímpar. Por mais que ele tenha outros números pares dentro dele, a gente sempre vai avaliar o número da unidade, o último número, tá? Então, não pinta o 2003, pinta o 1000 terminado em um número par, não pinta o 241, pinta o 1476 e também pinta
o 388, ok? Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, tenta imaginar o porquê, né? Números pares são terminados com 0, 2, 4, 6 e 8, tá bom? Aí, na página 30, nós temos aí, já está até respondido essas outras questões aqui, mas a tia deixou sem responder essa daqui para vocês entenderem, relembrarem, tá bom? Eu quero que vocês relembrem. Isso aqui é uma correção, como a gente faz em sala de aula, fixando a matéria que foi dada. Tá pedindo para a gente fazer o seguinte, na letra A. Pintar de amarelo os números que são pares, então eu teria que vir aqui, analisar o último número de cada número dado e pintar de amarelo aqueles que terminam com a letra, que terminam com um número par. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou pintar aqui todos os que terminam com 0. Nessa fileira, todos terminam com 0. Nessa fileira, todos terminam com 2. Nessa fileira, todos terminam com 4. Nessa fileira, todos terminam com 6. Nessa fileira, todos terminam com 8. Então, isso significa que todos esses números precisam ser pintados de amarelo. Isso significa também que os números que restaram, terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, são ímpares e precisam ser pintados de azuis. E foi o que a tia Ingrid fez em todos os numerozinhos, tá bom? Acabei respondendo isso aqui sem querer. Questão 4. Pinte o número indicado em cada item a seguir. O maior número formado por 3 algarismos diferentes. Então, a tia Ingrid pediu para que fosse um número formado por 3 algarismos diferentes, né? E esse aqui foi o número escolhido, porque aqui tem números repetidos e aqui também tem números repetidos. E eu queria que todos os números fossem diferentes. O menor número ímpar formado por 3 algarismos diferentes. A mesma coisa. Aqui tem números que se repetem, aqui tem números que se repetem. Então, o menor número não seria esse, mas esse aqui. Na questão 5, desenhe uma argola na posição correta para que o número representado no ábaco a seguir seja par. Então, ele é muito parecido com o slide que a gente acabou de fazer. Vocês precisariam fazer, para facilitar para vocês, aquilo que eu te ensinou, ó. 5, na centena nós temos 3, na dezena nós temos 1 e na unidade nós temos 5. Aí é aquele mesmo esqueminha. 5.315, aí a gente faz mais 1, ou ver o antecessor ou o sucessor para descobrir como eu quero que aqui seja um número par, tá, ímpar, eu quero que seja um número par e maior do que este número aqui, a argolinha vai ficar nessa posição. Porque fazendo a soma dele de uma argolinha, uma unidade, com este número, nós encontramos o número que é par representado agora no ábaco. Ele agora é um número par. E como está sendo pedido para colocar algo para se formar um número par, né? Não tem como tirar. A gente sabe, então, que é uma soma que deveria ter feito, que vem depois. Deu para entender? Então, o número que nós estávamos procurando é 5.316. E aí, a gente terminou essa parte aí. E aí, a gente vai procurar um novo slide, que é da página 34 agora, tá bom? Vamos lá. Todo mundo abrindo na página 34, o livro. Como a tia Ingrid disse, se tiver muito rápido, você só volta e pausa para você poder corrigir, não copiar. A tia não quer você copiando, a tia quer que você aprenda, tá bom? Então, não vai copiar, você vai corrigir o que você tentou fazer. Essa daí, gente, é a página 30. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu livro direitinho. 34, tá bom? Você vai abrir o seu livro na página 34 e vai fazer junto com a tia a correção dessa página, tá? Então, vamos lá. Faça um X na placa que tem o número maior e contorne o que tem o número menor.
Tia, como é que eu vou saber? Tia explicou para vocês o seguinte. Primeiro a gente avalia os números que estão na unidade de milhar. Todos são iguais, então a gente vai avaliar o segundo número. Então, avaliando o segundo número, eu já percebi que o 5 é o maior número que vem depois da unidade de milhar. Isso significa que ele é o maior número, então eu vou marcar um X. Beleza? Depois, está sendo pedido para a gente contornar um número menor. A gente avalia do mesmo jeito. Unidade de milhar é igual em todos. Eu já percebi que esse é o maior, então eu vou avaliar só esses dois aqui. Na centena, aqui eu tenho 4. Na centena, aqui eu tenho 0. Então, qual dos dois é menor? Isso aí, você anotou certinho, 2050. Ok? Na questão 2, os teatros precisam informar a capacidade de público, ou seja, quantas pessoas cabem no lugar. Veja nas placas a seguir a capacidade do quadro de teatros diferentes. Aí a gente viu que aqui no Teatro da Esquina tem 989, aqui no Teatro do Povo tem 1.009 pessoas, no Teatro Cultural cabem 1.109 pessoas, no Teatro de Bonecos cabem 1.199. Então, a gente tem aí os números, mas qual teatro tem a maior capacidade de público? Aí a gente vai analisar aquilo que a gente falou. Primeiro, a unidade de milhar. Esse aqui nem tem unidade de milhar, então ele tem poucas pessoas, cabem poucas pessoas. Aí eu analiso os outros. 1.000, aí aqui é um 0, 1.000 aqui é 1, 1.000 aqui é 1. Aí eu já vi que tem dois números muito parecidos. Então eu vou ficar de olho neles. A centena aqui é 0, a centena aqui é 9. Então, o teatro de bonecos é com certeza o teatro que cabe mais pessoas, tá bom? E qual tem a menor capacidade de público? A gente viu que este número nem tem unidade de milhar, então nem precisa olhar muito para os outros números. Com certeza, o Teatro da Esquina, né? Depois, tá pedindo para a gente fazer na questão C, a indicação de capacidade desses teatros usando sinais de maior ou menor. Aí a tia Ingrid ensinou aquele lance lá do jacarezinho. A boquinha aberta sempre estará voltada para o número maior. Não importa se ela vai mudar, né? O sinal de maior e menor. Ele sempre vai estar voltado para o lado que o número for maior. Beleza? Então, isso não vai ter segredo para poder fazer essa daí. Olha só. Entre 989 e 1.009, quem é maior? Entre 1.199 e 1.109, esse é o maior. E aí, você vai avaliando e corrigindo. Lembrando que você sempre vai avaliar primeiro a unidade de milhar, depois a centena. Se não tem unidade de milhar e o outro tem, já é certeza que o que não tem é o número maior e assim por diante, tá bom? Na página 35, nós temos a questão 3, que a professora escreveu por extenso alguns números do quadro de giz. Usando apenas algarismos, então números em forma de números, escreva abaixo esses números do maior, então do número maior para o número menor. Como a tia Ingrid já havia explicado, é sempre bom quando tem escrito por extenso, você escrever do ladinho o número com algarismos. Por quê? Aqui, ele em algarismos, vai facilitar você colocar esses números da ordem decrescente, que é do maior para o menor. E nós ficamos com os números 1.308, em seguida 1.083 e depois 1.038, beleza? Façam a correção direitinho. Aqui, a tia Ingrid também já havia ensinado vocês a fazerem escrito embaixo de cada ábaco os números em que eles estão sendo representados. O ábaco são números representados. E aí a gente usa algarismo para representar. Por exemplo, aqui 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 3 e 2. 3.532, né?
E assim por diante nos outros para descobrir quais números estão representados. Então, está na ordem dos ábacos aqui. 2.749, 3.741 e 2.468. Pronto, nós já temos aí os números que estão representados nos ábacos. Qual desses números é o maior? Como é que a gente olha mesmo? Primeiro, a gente olha a unidade de milhar. Não é verdade? Com certeza, a gente já tem dois números com 3, então eu vou olhar entre os dois números que tem o 3. 5 e 7. Então, esse aqui é o meu número maior. Eu avaliei a unidade de milhar dos dois, depois avaliei a centena dos dois. E qual é o menor? A gente já sabe que ou é esse ou esse. E como é que a gente faz mesmo para poder avaliar? Primeiro a gente olha a unidade de milhar. É igual? É, então vamos para a centena. 7 e aqui é 4. Então o menor é 2.468. Viu como não é difícil? E agora escrever os números do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Nós já sabemos que esse é o menor, a gente vai colocar ele primeiro. Esse aqui vai ter que ficar por último, então a gente vai avaliar os outros. 2.749, 3.532 e 3.741. Do menor para o maior. Em cada quadro, a seguir, pinte o número maior. Então, você vai avaliar, igual a tia Ingrid ensinou. Aqui está muito simples no quadro A. 1 e o 7. 1 e o 8, 1 e o 9. Todos são 1 na unidade de milhar, então eu avalio a centena. Então, o maior no grupo A é este número aqui, 1987. No B, a mesma coisa, eu vou avaliar todos os iniciais aqui são, na unidade de milhar, o número 1, né? Aí eu avalio o segundo, eu quero o número maior, gente. É o 0, o 9 é o 0. Bem claro que é o 1900, né? E na letra C, a mesma coisa. Eu vou avaliar primeiro o primeiro número. O 3 é o maior, então, este é o número que nós estávamos procurando da letra C. Agora, eu quero que você escreva os números do quadro B em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, com certeza, 1009, 1090 e 1900. Do mesmo jeito, você vai escrever da letra C, só que em ordem decrescente. Então, do maior para o menor. 3.050, 2.300 e 1.350. Se estiver rápido demais, pausa o vídeo ou volta o vídeo sem problemas, mas não deixe de corrigir e não deixe de ouvir várias vezes a tia Ingrid falando essas mesmas coisas para o seu entendimento. A minha preocupação é que você entenda, tá bom? E aí nós temos na página 36 umas criancinhas segurando umas fichas, né? Uns cartões com os algarismos. E a letra A quer que você faça um número de 4 ordens. A gente sabe que para o número ter 4 ordens, ele tem que ter unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, nós vamos usar 4 números. Aqui nós temos quantos números? 4. Então, nós vamos usar os 4 números para fazer o número que a gente tem, o número que está sendo pedido aqui, tá bom? Qual o maior número de 4 ordens que podemos escrever usando os algarismos sem repetição? Então, nós vamos usar todos. E para ser o maior, qual é o primeiro número que eu vou usar aqui? Muito bem, é o 9. E depois, qual é o número maior que ficou? O 7, isso mesmo. E depois, então, o 4 e depois o 1. Isso vai me formar o número 9.741. Não é simples quando a gente pensa assim? Então, na questão B, qual o menor número de 4 ordens? Então, isso significa que nós vamos usar de novo todos os números que os meninos estão segurando nesses cartões. Só que agora eu quero o menor número, então eu tenho que começar pelo menor número que tem, que é o número 1. Depois é o número 4, depois é o número e depois é o número 9. Então, eu terei 1.479 como número menor,
que pode ser formado por esses algarismos aqui, tá bom? Na questão 7, aquele mesmo lance da gente descobrir se o número é maior ou menor que. Se você colocar a representação dos números logo abaixo de cada ábaco, você vai ter uma facilidade melhor de fazer a comparação e aí você vai identificar muito rapidamente se esses números são maior ou menor que, tá? Com relação à quantidade. E aí ficou assim, este número aqui é menor que este número aqui. Este também é menor e este aqui é maior do que este daqui. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês consigam entender tudo que a tia está explicando. Eu espero que vocês tenham foco nas atividades de vocês. A tia confia muito que vocês estão fazendo, assistindo o que a tia está falando, que vocês estão fazendo as tarefinhas bonitinho, porque vocês são impecáveis, eu sei que são. E que agora vão poder corrigir também. Corrigir e não copiar. Você precisa aprender. Quem só copia não aprende, tudo bem? Então, eu vou confiar em vocês. Eu espero muito, 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 muito que vocês conversem com a tia, tá? Eu fiz um Instagram, quem quiser seguir a tia, tá? Tia Ingrid. E aí, quando todo mundo estiver lá, ela vai fazer umas lives pra gente poder se entrosar e conversar. Por lá fica mais fácil, tá bom? Um beijão. E até a próxima videoaula, né? Eu já ia falar aula, mas é videoaula. Beijo.